Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. E vamos saber o que tem a ver a minha vida, a sua vida com o girassol. Deus criou o girassol com características impressionantes e Deus quer que essas características também façam parte da nossa vida cristã. Salmo 84, versículo 11, somente a parte A, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Girassol é uma planta cujo nome significa flor do sol. Essa planta aqui, ó, o nome dela significa flor do sol. É lógico que esse girassol aqui é um girassol de plástico, né? Mas de outro material. Mas o girassol é uma planta que gira, ela gira sempre posicionada na direção do sol. O sol nasce aqui no leste e ela vai sempre com a flor em direção ao sol. E o sol faz o seu percurso e lá no oeste ele se põe e o girassol ele vai acompanhando todo aquele caminho do sol. Então, girassol é uma planta cujo nome significa flor do sol. É a flor do sol. Ela até parece um pouquinho com o sol, não parece? Então, ela é a flor do sol. Assim como o girassol se move, sempre, né, buscando o sol, sempre em direção ao sol, assim também nós precisamos nos mover em direção a Deus, porque o sol é um dos símbolos, né? Porque o nosso Deus é um sol. Então nós não podemos ficar parados, nós precisamos nos mover. Para quê? Para que a gente receba a luz e o calor que Deus tem para nós. Assim como quando suas primeiras folhas brotam, o girassol ele já procura, ele já se direciona na luz solar. Pois a claridade do sol e o calor do sol vai trazer vida para ele. Se você pegar um girassol e colocar ele dentro de um quarto, ou de uma sala, ou de um cômodo escuro, ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Porque o que faz o girassol sobreviver é a luz e o calor do sol. Por isso que já quando ele nasce, as suas primeiras folhas brotam, o girassol já procura se direcionar para buscar a luz e o calor do sol. Nós vemos aqui que o girassol ele vai procurar a luz do sol, porque ele precisa sobreviver. Se ele estiver num local escuro, ele não sobrevive. E assim como o girassol se move, ele não é uma planta que fica parada, ele se move, é o caule dele, vai movendo a sua flor sempre em direção ao sol. Nós também precisamos nos mover, para quê? Para que o Espírito de Deus se mova em nós. O Espírito Santo de Deus, ele é um espírito ativo, ele não é um espírito parado. A Bíblia começa lá no 2º versículo da Bíblia, diz que, no versículo 1 fala que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o 2º versículo da Bíblia, Gênesis 1, 2, fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós também precisamos nos direcionar, nos mover em direção ao sol. Para quê? Para que o Espírito se mova em nós e nós venhamos produzir essa luz que o Espírito Santo irradia. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então os girassóis sabem que eles precisam da luz do sol, não só da luz, mas do calor. A primeira característica é que ele se move. Deus não quer que você esteja parado, Deus quer que você se mova em busca desse sol, isto é, em busca de Deus, em busca da presença de Deus, porque só Deus pode te dar luz e calor para que você venha produzir na sua obra. A segunda característica do girassol, ele é atraído e é direcionado pelo sol.
ele está sempre na direção do sol. Esse fenômeno que faz o girassol girar é conhecido como rastreamento solar. Em uma plantação de girassóis, à medida que o sol segue o seu percurso, nascendo aqui no leste e se pondo no oeste, os girassóis também, eles se movimentam, todos os girassóis se movimentam na direção do sol. Vemos que essas flores se movimentam no mesmo sentido, nunca no sentido contrário. O que Deus está dizendo? Que Ele tem uma direção para nós. E essa direção que Ele tem para nós é a gente sempre estar voltado para Deus. Romanos 8,14, Deus quer direcionar a nossa vida através de Deus. Romanos 8,14, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Então, primeiro, o girassol ele se move, Deus quer que a sua vida espiritual seja uma vida ativa. Segundo, ele é guiado, ele é atraído por Deus. Deus quer que você sempre ande na direção dessa busca, voltado para Deus. A Bíblia diz em Salmo 105, versículo 4, buscar o Senhor a sua força, buscar a sua face continuamente. É o que o girassol faz, ele está sempre voltado em direção ao sol. Deus quer que você sempre esteja buscando a face dele. Terceira característica do girassol é o crescimento. Dizem que o girassol, o caule dele pode chegar até 3 metros de altura. E o crescimento dele é estimulado pela ação da luz. É a luz que vai fazer com que o caule, ele vai crescendo. O girassol vai crescendo, ele cresce muito. Por que ele cresce? Por causa do estímulo da luz. Deus também quer que a nossa vida seja uma vida em crescimento. Isso fala crescimento espiritual. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, a Bíblia fala assim, para nós crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Esse crescimento é importante, mas para que haja esse crescimento, nós precisamos ter contato com a luz. Se o girassol não vivesse em contato com a luz do sol, ele não iria crescer tanto. O crescimento, porque a luz do sol estimula nele esse crescimento. E quando se fala em luz, a gente lembra da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus que nos dá essa iluminação para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Então nós vemos aqui esse crescimento. O girassol, ele cresce porque ele recebe o estímulo através da luz. E Deus quer que a gente cresça nesse conhecimento de Deus. Deus quer que a gente cresça em sabedoria. E é a palavra de Deus, que ela é a lâmpada, é a luz, é o sol, que vai nos dar essa sabedoria, que vai nos dar esse crescimento espiritual. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque assim será a sua saída como a alva. A alva é a primeira luz do dia, quando o sol nasce lá no leste, e o sol vai subindo, a sua luz vai aumentando cada vez mais, o sol vai brilhando mais e mais, e assim o girassol ele vai acompanhando todo o percurso do sol. A flor do girassol está de frente ao sol, porque está recebendo a sua luz e o seu calor. E assim a Bíblia está incentivando também a nós a esse crescimento. A gente não pode ser sempre o mesmo cristão. A gente não pode ser a vida toda um menino espiritual. Deus quer que a gente cresça. Então esse crescimento vem através da luz de Deus, vem através da palavra do Senhor. E esse crescimento que Deus quer que exista na nossa vida é um crescimento espiritual, é um crescimento contínuo. Deus quer que a gente tenha uma vida de progresso espiritual, uma vida que vai cada dia mais refletindo a glória e a presença de Deus na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 4, versículo 18, a vereda do justo, a vereda é o caminho, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É assim que o sol vai nascendo,
Você olha o sol nascendo por trás de um monte, você vê até mesmo, tem dias que ele nasce com aquela cor avermelhada. Uma vez eu estava vindo numa estrada do Rio de Janeiro para Governador Valadares, e o sol estava nascendo, achei lindo, o sol estava vermelho, aquela cor avermelhada, mas à medida que o sol vai subindo, ele vai ficando ele vai brilhando cada vez mais, ele vai ficando cada vez mais uma cor amarelada, aquela luz vai resplandecendo cada dia mais. Então Deus quer que a nossa vida seja assim, como o sol, que Provérbio 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então Deus quer esse crescimento em luz, esse crescimento no conhecimento, esse crescimento em sabedoria, esse crescimento no brilho, na luz de Deus refletindo na sua vida, porque esse contato seu com Deus, essa busca por Deus, assim como o girassol, todos os dias o girassol está fazendo aquele percurso lá, acompanhando o sol, então ele está recebendo luz e calor do sol. E Deus quer também que a gente cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e nós temos uma vida espiritual progressiva. A Bíblia diz em João 5,35 que João Batista era a luz que ardia e alumiava. João Batista era a candeia que ardia e iluminava. E Deus quer que a gente tenha na nossa vida espiritual luz e calor. O sol, ele produz a luz e também produz o calor. Luz fala de intelecto, luz fala de conhecimento, luz fala de sabedoria da palavra de Deus. E luz, João Batista era a luz que iluminava e ardia, e ardor e fogo fala da presença do Espírito Santo. Deus quer que a gente seja cheio da presença do Espírito Santo. Deus quer que a gente resplandeça a luz de Deus na nossa vida. Então, a quarta característica do girassol, o girassol é resistente, muito resistente. O girassol, ele é resistente a mudanças climáticas, ele resiste os dias muito quentes, como também dias de temperatura muito baixa. O girassol, ele é uma planta que ainda se mantém firme depois de uma grande tempestade. Ele enfrenta uma grande tempestade e se mantém firme. Qual é o segredo da resistência do girassol? Por que ele é uma planta tão resistente? Parece ser uma planta fraca, mas é uma planta tão resistente. Por quê? Por causa das suas raízes e do seu caule. O seu caule é forte e as suas raízes. Caule forte fala de fé, raízes fala de oração. Dizem que o girassol ele tem capacidade muito grande de se adaptar até a solos menos férteis e irrigados. Até em lugar deserto ele continua produzindo, crescendo com uma flor bonita, porque ele está sempre voltado para o sol. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Firma a sua vida na oração, tenha uma fé inabalável em Deus, continue buscando a Deus, buscando a direção desse sol da justiça, que é o nosso Deus, porque você vai resistir os dias maus, você vai resistir às dificuldades da vida, e você vai permanecer tão bonito, tão bonita, espiritualmente falando, quanto o girassol. Passou a tempestade, o girassol permanece lá, porque ele é resistente. Então Deus quer também que você seja um cristão resistente. A quinta característica do girassol: o girassol, ele está sempre cheio de luz e calor. Por que o girassol está sempre cheio de luz e calor? Porque ele está diariamente voltado em direção ao sol. Se o sol vem para cá, o girassol vem para cá em direção ao sol. Ele está sempre em direção ao sol, sempre. Então por isso ele é cheio de luz e calor. E qual é o resultado disso? Sabe qual é o resultado disso? Os girassóis costumam ser indicados como repelente de pragas. Mesmo em outras plantações, eles costumam plantar girassóis, porque eles dizem que o girassol ele é repelente de praga. Isso é, onde o girassol está, as pragas vão embora.
Também os girassóis podem ser usados para espantar insetos em residências. Serve também para enfeitar a casa, porque é uma planta bonita. Mas olha só que coisa interessante, aonde ele chega, ele vai repelir as coisas ruins, vai repelir as pragas e os insetos. E o que isso quer dizer para mim e para você? Se você estiver cheio de Deus, se você estiver numa busca sempre voltado para Deus, porque o sol representa Deus, o girassol representa você. O girassol, ele é a flor do sol, ele gira em direção ao sol, ele é atraído pelo sol, ele é guiado pelo sol. Se você for assim como o girassol, espiritualmente falando, voltado para Deus, sempre com a sua face voltada para Deus, buscando a face de Deus, direcionando através da palavra, buscando a Deus em oração, você vai ficar cheio de luz e calor. O que isso significa? Você vai ter cada dia mais sabedoria na palavra e cada dia mais você vai estar cheio do Espírito Santo. Esse é o calor. Você vai ser um crente fervoroso espiritualmente. E aonde você chegar, as coisas ruins vão embora. Quer que eu te dou um exemplo? Atos 16, versículo 18. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos, foram pregar o evangelho e uma jovem adivinhadora, a jovem estava possessa de demônios, e ela ficou incomodada com a presença de Paulo. Paulo não foi lá atrás dessa jovem para expulsar o demônio. O demônio é que se sentiu incomodado por causa da luz que irradiava na vida de Paulo. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem a sabedoria de Deus e é capacitado por Deus, quando você vive uma vida voltada para Deus, assim como o girassol vive uma vida voltada para o sol, assim também aonde você chega, o inferno se preocupa, o inferno fica em polvorosa, porque a sua luz vai incomodar as trevas, porque o seu fervor espiritual vai incomodar os demônios. E aquela mulher, aquela jovem começou a perseguir a Paulo, e ela dizia: esses homens que vos pregam o evangelho são santos homens de Deus. E ela fez aquilo por muitos dias, até que Paulo não aguentou mais, e Paulo expulsou o demônio daquela mulher, fechou a fábrica do diabo em Filipos, porque aquela mulher dava grandes, a Bíblia fala que aquela jovem dava grande lucro aos seus senhores. Eram vários homens que eram sócios daquela mulher que adivinhava através do poder das trevas, do demônio. Mas Paulo expulsou o demônio daquela cidade, tanto daquela mulher quanto daquela cidade. E aí o demônio perdeu a parada, a fábrica do diabo foi fechada, a fábrica do engano foi fechada, da mentira, da ilusão, porque o diabo só tem ilusão e engano para as pessoas. Porque Paulo chegou, o girassol de Deus chegou, as coisas ruins têm que ir embora. A Bíblia fala também em Mateus capítulo 5, versículo 10, Jesus chegou em Gadara e o endemoniado se sentiu incomodado com a presença de Jesus. Quando você vive buscando a Deus, quando você tem interesse pela palavra, quando você vive em oração, é aquilo que eu te falei, é o girassol girando, sempre atraído por Deus, sempre em conexão, atraído pelo sol, sempre em conexão com o sol. É você sempre se voltando para Deus, buscando a face de Deus. O que vai acontecer com você? Você vai irradiar luz e calor de Deus. Aonde você chegar, as pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo na sua vida. Na hora que você orar, o demônio vai ter que ir embora, porque o demônio não vai aguentar o calor do Espírito Santo, ele não vai aguentar o fogo do Espírito Santo que está na sua vida, porque você vai estar igual João Batista, a luz que alumia e que arde e que queima. Então você tem a sabedoria para pregar, para evangelizar, para falar de Deus, e você tem também o poder do Espírito Santo. Então aqui quando Jesus chegou em Gadara, um homem endemoniado, que dormia no cemitério, que se cortava com pedras, gritando, vivia gritando, andava nu, ninguém conseguia prender. A Bíblia fala que ninguém o conseguia amansar. Jesus chegou naquele território e ele foi ao encontro de Jesus. Os demônios não aguentaram a presença de Jesus. Jesus era quem? O girassol de Deus em Gadara. Você é o girassol de Deus aí na sua casa, você é o girassol de Deus aí na cidade que você mora, na rua que você mora, e você precisa irradiar essa luz de Deus e esse calor do Espírito Santo. Aí quando aquele endemoniado veio,
ele disse assim para Jesus: já viesse atormentar-nos, filho do Deus Altíssimo. Os demônios se sentiram atormentados. O diabo é como aquela pessoa, e parece assim, aquela pessoa que está no escuro. Quando você acende a luz, ele coloca a mão no rosto, ele não aguenta ver aquela claridade. É o brilho de Deus, é o reflexo da glória de Deus. E assim o girassol, ele é colocado até em determinadas plantações para expelir as pragas, e até mesmo dentro de lares para expelir insetos, porque aonde ele chega, as coisas ruins têm que ir embora. E é assim que Deus quer que aconteça na sua vida. Deus quer que você seja um girassol de Deus, refletindo a luz do Evangelho e refletindo o calor do Espírito Santo. Em 1 Samuel 16, também versículo 23, a Bíblia fala que um espírito atormentava, um espírito mau atormentava Saul. Mas quando Davi chegava para tocar a harpa, Davi era o girassol de Deus, que irradiava luz e calor. Quando ele tocava a harpa, quando ele dedilhava a harpa, o demônio ia embora do palácio. Assim é o crente cheio do Espírito Santo, assim é o crente cheio da sabedoria de Deus. Por isso que Deus quer que você seja igual o girassol, que você sempre esteja se movendo em direção a Deus, que a sua vida seja uma vida de comunhão permanente com Deus, que você tenha sede de Deus, que você se sinta atraído por Deus. O girassol não vive sem o sol. O girassol, ele não consegue sobreviver sem estar voltado para o sol. Nós não podemos sobreviver espiritualmente falando se nós não estivermos voltados para Deus, se nós não estivermos numa comunhão, numa conexão com Deus. Vamos lá? A sexta característica que nós vamos falar do girassol aqui. A pergunta que eu faço: se quando chega a noite não tem como o girassol se voltar a sua flor para o sol, porque à noite, não é que o sol não exista à noite, entenda bem, à noite o sol ainda existe, só que nós não vemos ele, não sabemos aonde é a sua tenda, aonde ele se encontra agora. Por exemplo, aqui agora são 20 horas e 30 minutos, e eu não estou vendo o sol, mas isso não significa que ele não exista, ele continua lá. Mas se o girassol, ele fez todo o seu percurso, voltado para o sol, desde o leste até o oeste, ele foi acompanhando o sol, e o sol se pôs, e depois que o sol se pôs, o que o girassol faz? Chegou a noite. O que significa a noite? A noite significa aquele dia difícil, é o dia que o girassol não está vendo o sol, é o dia que o girassol não está conseguindo contato com o sol. Duas coisas acontecem à noite, vamos lá. A primeira, quando o sol se põe e a noite chega, o girassol volta à sua posição original. O girassol não tinha vindo para cá, para o leste. À noite ele vai voltar, ele vai fazer o percurso. Não é mais em busca do sol, porque ele não está vendo o sol, mas o sol permanece lá. E por que o girassol volta durante a noite para o outro lado? Por que ele volta? Porque ele sabe que pela manhã o sol vai nascer de novo. Ele sabe que pela manhã o sol novamente vai nascer, e ele vai fazer o acompanhamento do sol durante todo aquele percurso. Então a primeira coisa, quando o sol se põe, o girassol volta à sua posição original. Segunda coisa, é durante a noite que esta planta, ela usa toda a energia que ela recebeu, que ela absorveu durante o dia, para fazer com que as suas sementes amadureçam. E consequentemente ela vai gerar novas plantas. Vamos entender melhor? É durante a noite que essa planta, o girassol, durante a noite, que ela não está em contato com o sol, mas é durante a noite que ela vai fazer com que essas sementes que ela tem, que são os frutos dela, amadureçam. O girassol sabe que na manhã seguinte o sol ele vai nascer novamente. Então ele faz o giro durante a noite, ele volta para o mesmo local, aguardando o sol nascer no outro dia. Noite significa trevas, assim como um girassol de Deus também. A gente fica um pouco perturbado quando chega a noite na nossa vida. Noite é aquele dia difícil, é o dia de tribulação. A gente olha para um lado e para o outro e não vê Deus, porque o girassol não consegue ver o sol durante a noite. Então é um momento difícil,
em Mateus 27, 45, a Bíblia diz que houve trevas sobre toda a terra, da hora nona até a hora sexta, de meio-dia até 3 horas da tarde. Jesus estava na cruz. No versículo 46, Jesus deu um grito: Deus meu, por que me desamparaste? E a minha palavra para você que está passando na noite espiritual, você que é o girassol de Deus, está perguntando para onde que Deus foi? Aonde é que está o sol da justiça? Aonde é que está o meu Senhor? Eu quero te dizer, Ele está no mesmo local. E por que é necessário a noite? Porque a noite é que as sementes do girassol vão amadurecer. Então Deus está dizendo que os dias difíceis para mim e para você é o tempo para nós amadurecermos, é o tempo para nós adquirirmos experiências com Deus, é o sofrimento que produz o amadurecimento. Então é o sofrimento que vai produzir o amadurecimento. Então é durante a noite, que deve ser muito difícil para o girassol, porque o sol não está lá, mas ele aproveita o calor que ele recebeu durante o dia, a luz que ele recebeu. Isso deu força para ele, mesmo sem estar girando em volta do sol, ele consiga voltar ao seu percurso e aguardar o sol pela manhã. Sabe que Deus está falando conosco? Por isso que a gente precisa buscar a Deus, como as virgens prudentes. Elas buscaram azeite, porque a noite chegou, e quando a noite chegou, elas tinham azeite de reserva. Nós precisamos fazer igual Jesus fez, foi para o Getsêmani orar, e passou a noite inteira em oração, porque no outro dia ele ia enfrentar as trevas espirituais. Quando aqueles homens vieram prendê-lo, ele disse o seguinte, ele disse: agora é a hora das trevas. Mas ele já tinha recebido a iluminação espiritual necessária para suportar aquele momento difícil. Por isso que nós precisamos buscar a Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis na face da terra, e eu acredito que a situação não vai melhorar. Não é porque eu seja uma pessoa pessimista, é porque nós estamos vendo diante dos nossos olhos, o mundo está se corrompendo cada dia mais, o mundo está se atolando no pecado, o mundo está caminhando para se tornar muito pior, ou já se tornou, do que Sodoma e Gomorra. Então são dias difíceis, são dias de trevas, e nós precisamos de buscar esse Deus para a gente suportar esses dias de treva. Então o girassol, ele vai amadurecer, suas sementes é durante a noite, e essa tribulação que você está passando é para trazer amadurecimento espiritual para a sua vida. Agora, interessante é o seguinte: o girassol sabe que pela manhã seguinte o sol, ele vai surgir novamente. E eu quero te dizer que o sol vai surgir novamente, ainda que você não esteja vendo Deus, ainda que você não esteja vendo uma ação de Deus, porque você está na noite da provação, no dia difícil, no dia de luta, no dia de prova. Olha o que Deus diz no Salmo 30, versículo 5, pode até o choro durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. A gente passa pelas provas, então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite não vai durar a vida toda, o dia vai raiar na nossa vida, Deus vai mudar a nossa história. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, guarda aí, recebe aí, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, cura trará debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerro na estrebaria. Está passando a noite de provação, está tudo difícil, você não consegue ver o sol, não consegue enxergar Deus, parece que Deus não está falando, Deus calou. Aquele dia difícil, Deus está amadurecendo a tua vida espiritual, Deus está te amadurecendo no meio dessa prova e dessa luta, mas o sol da justiça, ele permanece lá, Deus continua no controle. Amanhã da alegria vai chegar na sua vida, e você vai saber que a noite de choro foi só o tempo que Deus preparou para te moldar e para te capacitar, para que você seja um girassol de Deus, irradiando a luz de Deus e o calor de Deus nessa terra. Sétima característica do girassol: ele produz frutos, e os frutos dos girassóis são sementes, e essa semente produz um óleo. O óleo do girassol,
ele é considerado um dos melhores e mais saudáveis entre os óleos comestíveis. Suas propriedades são boas para o coração, para o cérebro, para o sangue e para a pele, o óleo de girassol. Mas essa planta, ela produz essas sementes que são os seus frutos, e essas sementes produzem o famoso óleo de girassol. E vamos falar sobre frutos e sobre óleos, sobre óleo. Na realidade, Deus nos chamou para dar frutos, e é porque o girassol, ele mantém essa conexão com o sol, é que ele dá frutos. E essa conexão nossa com Deus é que vai fazer a gente dar fruto. Jesus fala em João 15 que a vara não dá fruto de si mesma, mas se ela estiver fixada ao caule, que é Jesus, a videira verdadeira, vai dar fruto. Em João 15,16, Jesus fala que Ele nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. O propósito de Deus é que você dê fruto, mas para você dar frutos, você precisa estar em contato com a luz, não do sol, mas de Deus, com a palavra, e também você precisa receber o aquecimento espiritual que o Espírito Santo pode te dar. Salmo 133 fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo que desce sobre a cabeça. Esse óleo é um dos símbolos do Espírito Santo, e Deus quer que a gente produza fruto, mas a gente só vai produzir fruto se a gente tiver esse óleo na nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Eclesiastes 9:8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, fala de santidade, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. O propósito de Deus é que você seja cheio desse óleo. O propósito de Deus é que você produza frutos. Interessante é que o óleo do girassol tem propriedades para o coração, boas para o coração, cérebro, sangue e pele. O que isso diz? Que ele vai trazer saúde. E também o crente cheio do Espírito Santo, ele vai trazer saúde espiritual para a vida de outras pessoas. Então Deus quer que você produza frutos, que você seja um crente cheio desse óleo de Deus, não óleo de girassol, mas o óleo de Deus. Mas você está entendendo que para isso, você precisa estar em conexão com Deus. Assim como o girassol está sempre acompanhando o sol, você está sempre acompanhando Deus. Você está sempre buscando a palavra, você está sempre buscando orar, santificando a sua vida e buscando a presença do Espírito Santo na sua vida. Em Gálatas 5, 22 a 23, fala sobre o fruto do Espírito, que tem várias qualidades: amor, bondade, longanimidade, fé. Fruto do Espírito, é esse fruto que nós precisamos produzir. Por isso nós precisamos ser um girassol de Deus na terra, para produzir frutos, para trazer cura, para trazer ânimo, para trazer esperança na vida das pessoas que estão em nosso redor. Vamos para a sétima característica do girassol. O girassol, quando ele morre, o ciclo da vida de um girassol dura no máximo 1 ano. Aí você vai falar assim: poxa, o girassol dura muito pouco, só 1 ano. Sabe quanto tempo durou o ministério de Jesus na terra? Só 3 anos. 1 ano, o ciclo de vida de um girassol. Porém, nesse curto espaço de tempo, ele absorve tanta luz do sol, que quando ele morre, ele deixa no solo uma quantidade incrível de nutrientes, para que novos girassóis possam brotar e se desenvolver. Observa bem, aproximadamente, no máximo 1 ano que o girassol vai durar, no máximo 1 ano. Mas quando ele morre, ele vai deixar lá no solo uma quantidade incrível de nutrientes, e por causa desses nutrientes, novos girassóis vão brotar e se desenvolver. Sabe o que isso fala? Isso fala de legado. Sabe o que é legado? É aquilo que você vai deixar para as outras gerações, é aquilo que você vai deixar depois que você morrer, porque um dia nós vamos morrer, mas nós precisamos deixar um legado. E o girassol, ainda depois da sua morte, ele está sendo bênção. Através daquilo que ele deixou no solo, ele vai fazer com que aqueles nutrientes vai brotar e vai desenvolver outros girassóis. Então Deus quer também que a gente deixe um legado. Paulo deixou um grande legado. Olha o que ele diz na sua última carta, 2 Timóteo 4, 6 e 7. Ele diz para Timóteo o seguinte:
está chegando o tempo da minha partida. Ele diz assim: estou sendo oferecido como sacrifício, vou morrer. O tempo da minha partida está próxima. Mas olha o que ele vai dizer para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo morreu, já há mais de 2000 anos que Paulo morreu. Hoje nós estamos falando de Paulo aqui, sabe por quê? Porque Paulo deixou um legado, Paulo deixou um exemplo. O legado de Paulo foi tão grande que até hoje milhões de pessoas ainda se convertem e são edificadas através das cartas que Paulo escreveu, através dos seus ensinamentos. Eu estou falando sobre Paulo, ensinamentos que ele deixou. Paulo, como aquele girassol, ele morreu, mas olha o legado que ele deixou. Ele deixou uma história para edificar a vida de outras pessoas. E você, qual o legado que você vai deixar depois que você partir? Como as pessoas lembrarão de você no futuro? Como eles lembrarão de você? Viver não é apenas desfrutar o presente. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Você só vai deixar um legado se você viver uma vida de comunhão com Deus. Se você, assim como o girassol, ele vive em torno do sol para receber luz e calor, assim também nós precisamos viver para que a gente deixe um legado nessa terra, um legado para o futuro. A maior riqueza que deixamos não é a material, e sim valores cristãos que semeamos na vida de outras pessoas. Esse é o maior legado. E Deus quer que a gente, no dia que a gente morra, a gente também deixou um legado nessa terra. E a gente só vai conseguir isso se a nossa vida estiver cheia de luz e calor. E essa luz e calor, só Deus que pode transmitir para nós. Eu já te falei que a luz é a palavra de Deus, é a sabedoria que Deus vai nos dar. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus quer que você seja luz na vida das pessoas que estão ao teu redor. Temos que deixar um legado, temos que deixar um legado, e nós só vamos conseguir se a luz de Deus estiver em nós. Jesus disse em Mateus 5, versículo 13, que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós precisamos irradiar uma luz nessa terra. Paulo diz em Filipenses 2,15 que nós precisamos resplandecer como astros desse mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Nós precisamos brilhar também, nós precisamos irradiar uma luz, nós precisamos ter fervor espiritual, mas nós só vamos conseguir isso se nós estivermos em contato com Deus. Tudo aquilo que acontece na vida de um girassol é porque o girassol ele está sempre girando em torno do sol, ele está sempre na busca da luz e do calor do sol, e é essa busca que Deus quer que esteja também na nossa vida. É essa comunhão sempre, a gente acordar pela manhã, pela manhã quando o sol começa a surgir, o girassol já se volta para o sol e ele vai acompanhando aquele percurso do sol em toda a sua trajetória, até o sol se pôr. Aí vem a noite, ele já recebeu tanta luz e calor, que ele tem força para durante a noite ele voltar ao seu caminho e aguardar pela manhã novamente o sol nascer lá no leste. E sabe o que Deus está dizendo? A gente precisa de permanecer nessa busca, assim como o girassol, que nós possamos deixar coisas positivas para aqueles que virão depois de nós. Gostou dessa palavra aí? Compartilha se você está aí no Facebook. Deus abençoe vocês, meus queridos. Um abraço, obrigado por ter participado.